Bom, vamos então agora fechar as principais dicas para esse teu vestibular da FEPEX. Vem comigo que nós agora vamos falar de América e dos BRICS. América, né? A gente estava passeando pelo mundo, agora vamos na América. Na América eu quero dar atenção, dentro da América, você vai dar atenção para a zona do NAFTA, né? Levando em consideração que o NAFTA tem Estados Unidos, Canadá e México, né? Canadá e México. Então, nesse contexto, é interessante, Canadá, vamos escrever direitinho, né? Canadá e México, leva assim que Canadá dificilmente vai aparecer na tua prova, muito dificilmente, é um grande produtor de recursos naturais, tem energia, mas assim, não vem rolando muita coisa por lá. México, se aparecer, você lembra do influenza, você vai lembrar aqui da gripe suína, pode ser, né? A gripe suína. Você pode lembrar da violência na fronteira mexicana. Você pode lembrar aqui da questão, e aliás, né, da questão da fronteira, a fronteira com os Estados Unidos, né? Narcotráfico, essa coisa toda, tráfico de armas, tal, de pessoas. Muito bem. Mas se eu falar de Estados Unidos, vamos lembrar o seguinte, Estados Unidos pode lembrar da questão da espionagem, envolvendo o Edward Snowden, importante. Pode aparecer aqui a questão do programa Obamacare, que é o programa de saúde, né, dos Estados Unidos, que vem sendo criticado pra caramba pela maior parte da oposição republicana, principalmente o pessoal do Tea Party, né, do Tea Party, que seria aí a oposição, principalmente republicana. E isso aí eu acho que é o que está rolando. E claro, a presença dos Estados Unidos nos vários conflitos, a questão do terrorismo, a luta contra o terror, né? A luta contra o terror se estendendo por vários lugares do mundo, inclusive o próprio Estado Islâmico, que nós já comentamos em outro momento. Eu acho que esses são os temas mais importantes, sem contar também, claro, a recuperação norte-americana. Bom, se eu pegar aqui dentro da América, a parte da América Central, então eu pego aqui a América Central, eu vou chamar a atenção aqui para Cuba, eu vou chamar a atenção aqui para o Haiti, que são os que mais estão em evidência. Cuba, o socialismo de mercado que Cuba vem passando, na nova situação cubana, a abertura de Cuba, mesmo não sendo total, mas permitindo que o capitalismo fique presente, ou é isso, ou vai ao racha, né, que o país tem realmente as dificuldades. Lembre-se, associar aqui um ponto importante à questão dos médicos cubanos no Brasil, pode ser que caia uma questão sobre esse tema, cubanos, né, os médicos cubanos, a questão de como que eles vêm para cá, né, a importância deles, né, independente de você ser contra ou a favor, mas você saber dosar bem a importância desse trabalho. A questão do Haiti, a presença das tropas brasileiras por lá, lembrando da febre chikungunya, que também chama atenção nesse momento em nosso país, né, porque ela também vem principalmente dos países da América Central, e o Haiti é um deles, né, o Caribe em si pode ser um vetor para isso, e claro, a gente entra também aqui na América do Sul. Então, na América do Sul, eu vou dar destaque para o Mercosul. O Mercosul, que é formado por quê? Por 10 países. Desses 10 países, você tem 5 que formam a Zona de Livre Comércio. E você tem outros 5 que formam a União Aduaneira. Os que formam a União Aduaneira são quem? O Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, isso é legal, e a Venezuela. E os que formam Zona Livre Comércio são Chile, Bolívia, Equador, Colômbia, e eu não poderia deixar de fora quem? Eu não posso deixar de fora o Peru. Brincadeira, brincadeira. Esses aí, você já sabe que é a Zona Livre Comércio, União Aduaneira, tal. Lembrando aí que o Paraguai não está vivendo um bom momento dentro do bloco, tal. E aí, a gente chama atenção para isso aqui. Olha só, vem comigo, presta atenção. Chile, se aparecer na prova, vai falar da mudança de governo, novo governo do Chile. É importante lembrar que volta a Michelle Bachelet, à esquerda, é um país que mexe com pesca, é um país que tem recursos minerais e tal. A Bolívia, as encrencas do Evo Morales de costume, a questão da fronteira brasileira, o narcotráfico passando por ali, os bolivianos que vêm trabalhar no Brasil, né, quase
como escravos, vamos dizer assim. A questão do Equador, o governo do Rafael Correa, as dificuldades que tem com relação, por exemplo, à economia, o Equador dentro da OPEP, essas coisas todas. A questão da Colômbia, mesmo já um pouquinho meio para trás, mas a questão do narcotráfico associado, por exemplo, às Farc, sempre é um tema bom de ser lembrado. E o Peru, o governo de Ollanta Humala está de boa, sem nenhum problema. Com relação ao Brasil, a gente fala daqui a pouquinho, Argentina, os problemas que está tendo na economia da Argentina, a questão do Papa Francisco, podemos colocar aqui as disputas com a Inglaterra em relação às Malvinas, então o intervencionismo do governo da Cristina Kirchner, são pontos importantes sobre a Argentina. A crise, né, dos títulos abutres argentinos no momento, tudo isso aí. No Uruguai, a mudança de governo que agora vai acontecer, a questão do aborto, que eles aprovaram, a questão do casamento homoafetivo gay, que também foi aprovado, né? A liberação e o Estado assumindo o controle da produção da maconha, são pontos importantes no Uruguai. Paraguai, o novo presidente, né, o jovem presidente Horácio Cartes, a questão envolvendo Itaipu com o Brasil, a tríplice fronteira brasileira que é bem tumultuada, o problema dos brasiguaios ainda dentro do Paraguai com os carpeiros, então esses são temas bem contemporâneos. E na Venezuela, depois da morte do Hugo Chávez, a sequência de governo não, vamos dizer assim, tão drásticos quanto, ou talvez até mais drástica ainda, que a Venezuela vem tendo, o governo batendo de frente com a oposição, com todos aqueles que vão contra o Estado. E aí você percebe que o Nicolás Maduro também tem esse ponto. Então eu acho que sim, de Mercosul, esses são os pontos mais importantes, ok? Então, nessa lógica, a gente fecha mais esse ponto aqui, e agora a gente busca mais uma outra informação importante. Vem comigo, porque nós vamos falar dos BRICS. BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China. E esse S aqui, professor, esse aqui é de South Africa. Então nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da África do Sul, né? De South Africa, porque Brasil, Russia, India, China and South Africa. Ô, inglês do cão. Beleza. E aí você usa o termo BRICS. Ou BRICA, de África do Sul. BRICAS também pode ser. Bom, o que é importante você saber? É importante você saber o papel de cada um dentro do contexto. Qual o papel do Brasil? O papel do Brasil está focado em quê? Está focado em duas coisas básicas. Produção de alimentos. Brasil produz alimentos e o Brasil também produz recursos minerais. Então, minérios. Isso aqui é o ponto alto do Brasil dentro do bloco. Qual o ponto alto da Rússia? Armas. Então é um país que produz armas, então é bélico. Qual outro ponto? Energético, energia. Qual o papel da Índia? Então aqui é mão de obra. Mão de obra, mas principalmente focada em quê? Focada em serviços, telemarketing, essa coisa toda aí. Porque muitos dos indianos falam inglês. China. O papel da China também é mão de obra. Com certeza mão de obra. Você pode acrescentar aqui também mercado consumidor. Mercado consumidor. Ah, professor, e a Índia? A Índia não é tão consumista quanto a China. E você acrescenta aqui a produção de produtos industrializados, tá? Da indústria, industrializados. Mas, por enquanto, deixa eu apagar aqui, industrializados, mas de baixo valor agregado. Bens de consumo não duráveis, né? Coisas mais simples, que eles são bons pra caramba nisso. Qual o papel da África do Sul? Eu só vejo um papel estratégico no continente africano. No continente africano, porque se você olhar bem, é o ponto de ligação entre quase todos esses países aqui. Quando a gente olha o mapa mundi e observa o espaço onde cada um deles se encontra, fica evidente o papel da África do Sul, olhando o mapa, né? Olhando o mapinha. Desculpa aqui meu desenho, mas só para você ter mais ou menos uma noção, ó, quando a gente olha o posicionamento de cada um deles, deixa eu apagar aqui e tal, isso, aí eu vou lá, ó, Coreia, beleza, Japãozinho, ó, olha só, aqui tá o Brasil, então esse é um dos BRICS.
o Brasil. Aqui está a China. Tchan, 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 tcharará, tcharará, tcharará. Então você tem aqui a China. Outro importante país aqui é esse, né? Que é a Índia. Então aqui você tem a Índia. Deixa eu botar o Sri Lanka aqui. A Índia. O outro país importante dentro dos BRICS, obviamente, é o quê? É a Rússia. Então eu vou colocar aqui mais grandão. A Rússia. Então aqui, ó, Madagascar, aqui entra a África do Sul, República Sul-Africana. Por quê? É um ponto de ligação legal entre a parte de navegação, que você também pode fazer isso aqui, né? Se você quiser, claro, tá. Mas é interessante você ter aqui um porto seguro dentro do continente africano para você poder automaticamente passar. E sem contar que é o maior PIB do continente africano, tal, essas coisas todas. Então, com isso, você tem o papel de cada um deles, né? A maior população de todos aqui é a China, com quase 4 bilhão de habitantes, a Índia com 1,2, a Rússia com 140 milhões, o Brasil com 201 milhões de habitantes e a África do Sul com um pouco mais em torno de 50 milhões de habitantes. Mas assim, você percebe que eles têm cada um papel importante. Levando em consideração isso, então agora olha aqui para mim, olha os meus olhos, olhos da verdade, agora você vai fazer uma boa prova. Nós demos aqui vários motivos para você fazer uma bela revisão. Encontro vocês para comemorar a sua vitória. Valeu! Eu sou o Kleber Caverna. Te encontro por aí. É, garoto! Tchau!